No Saber Direito desta semana, você acompanha o curso sobre Direito Financeiro. As aulas abordam as leis orçamentárias, finanças públicas, receitas e despesas governamentais e muito mais. As aulas são com o professor Paulo Lacerda. Olá, alunos, olá, alunas, olá, pessoal que é usuário do Direito Financeiro. É um prazer estar de volta ao nosso curso de Direito Financeiro, passando para vocês essas informações importantíssimas para suas provas, para os seus trabalhos, para engrandecer o seu conhecimento em relação a essa disciplina, né? O Direito Financeiro, que tem como base central, né, as receitas e despesas governamentais, que devem ser estudadas, e aí o Estado se debruça, né, sobre esse sistema para gerar conhecimentos, princípios, premissas e assim deixar eficientemente a realização dos nossos dispêndios, né, do governo em relação à população brasileira. Tudo bem? Bom, o tema da nossa aula será sobre despesas, tá? Vamos falar aqui das despesas no tocante aos estágios e no tocante à classificação quanto à natureza, que sem sombra de dúvidas é a classificação mais importante criada já pela Lei 4.320/64, também, claro, junto com os estágios, tá? Bom, sobre os estágios da despesa. Os estágios da despesa são fases, né, coordenadas que simplificam, né, e, ao mesmo tempo, enrijecem o processo de aplicação de recursos. Os recursos entram para o Estado os manipula e aí o Estado devolve, né, para a sociedade para atender essas demandas e essas lacunas sociais e econômicas. Os estágios são fixação, empenho, liquidação e pagamento, tá? Uma coisa muito importante em relação aos estágios da despesa é a questão da sua burocratização. Ao contrário das receitas, onde muitas receitas públicas são auferidas sem a necessidade de passar por todos os estágios, no caso das despesas, não. A maioria das despesas, com certeza a maioria delas, passa por todos os estágios. Passar por todas as fases, por todos os estágios da despesa, é importantíssimo para o governo acompanhar e controlar a execução orçamentária, desde a sua natureza, desde o seu nascimento até a sua aplicação final. Então, repetindo, os estágios são fixação, empenho, liquidação e pagamento. O que a gente pode falar sobre fixação? A fixação da despesa é quando o governo autoriza na lei orçamentária anual os valores a serem empregados no exercício seguinte. A fixação da despesa, ela é uma certa irmã da previsão da receita. Então, faz-se a previsão e depois faz a fixação da despesa. Um detalhe super importante em relação à fixação é o fato da distribuição de créditos e dotação. Na hora da fixação da despesa, que se materializa pela elaboração e pela aprovação orçamentária, esta fixação é dividida em créditos, que é a autorização stricto sensu, e a dotação, que é o limite valorativo desse crédito. Então, por exemplo, o crédito é a realização e a construção de casas populares para a população. E o governo disponibiliza R$1 milhão para a realização desse crédito. Então, esse R$1 milhão é a dotação. Então, em síntese, fixação é o fato do crédito estar autorizado na LOA e há o limite valorativo por meio da dotação, já que não existe créditos ilimitados na Lei Orçamentária Anual, à conta do artigo 167, inciso 1º da Constituição Brasileira. Outra coisa muito importante para você, usuário, estudante, né, candidato a um concurso público, por exemplo, é que a emenda 95, a emenda constitucional 95 de 2016, desindexou a fixação da despesa primária da realização futura das receitas e a indexou a realização da despesa primária realizada no ano anterior, acrescida da inflação do período, sempre deduzidos os valores de restos a pagar pagos. Então, em síntese, a emenda constitucional 95 de 2016, que criou o novo regime fiscal brasileiro, ela
desentranhou a fixação da despesa primária da realização de receitas e a indexou em outro ambiente. Então, agora, não se faz mais a fixação da despesa baseada na possível elevação ou não das receitas, e sim baseada no gasto do ano anterior, acrescida da inflação, diminuindo sempre os restos a pagar pagos no exercício. Isso foi uma mudança muito drástica em relação à nossa matéria, porque agora as despesas elas foram desmembradas. As não primárias continuam atreladas às receitas, enquanto as primárias, que em regra são os gastos de custeio do governo, agora foram indexadas por 20 anos ao exercício anterior, acrescida da inflação, diminuindo sempre os restos a pagar. Depois que se faz a fixação da despesa, sempre correlacionando ao fato da previsão da receita, no exercício seguinte, o Ministério do Planejamento começará a descentralização de créditos, né? E no futuro, obviamente, a descentralização de recursos. Essa descentralização de créditos, que vai por meio de dotação, destaque ou provisão, chegará às unidades gestoras, ou seja, os órgãos e entidades da administração pública federal. Essa descentralização, ela retira da lei orçamentária anual o crédito / dotação e os enviam para as unidades gestoras, que são as responsáveis pelo primeiro estágio da execução orçamentária, que é o empenho. O empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Esse estágio é de suma importância porque ele cria um compromisso assumido por parte do Estado em relação ao credor, né? Criando uma segurança jurídica, tanto para o Estado quanto para este credor. Então, é um dos temas mais cobrados em provas e é um dos temas que mais os professores se debruçam, né, na hora da implementação da sua disciplina. Então, nós vamos ver vários temas, vários decretos, várias portarias do governo, vários livros, né, vários doutrinadores se debruçando, né, sobre esse tema que é de suma importância, como eu falei, cria uma segurança jurídica. Tá? Então, o empenho, que vem da palavra penhor, vai se fazer uma penhora do valor creditício, né, para que esse valor não possa ser mais usado nem pela unidade gestora que está realizando a despesa e muito menos por outra unidade. Então, há um resguardo desse valor. Antes do empenho, podemos encontrar também o pré-empenho. Pré-empenho, né, como o nome já diz, é um empenho, um mini empenho que é realizado antes do empenho, por conta da demora ou da burocratização da realização dessa despesa, como, por exemplo, a demora de se fazer uma licitação e aí o órgão, imaginando, né, que porventura possa perder aquele crédito, ele faz um pré-empenho, demonstrando para os órgãos de controle que há um interesse em realização desse empenho, há mais uma guarda desse valor. Então, o pré-empenho nada mais é do que um resguardo, né, para que a licitação, entre outros motivos, possa ser realizado e aí o empenho possa ser feito no futuro. Tudo bem? O empenho, como eu falei, é um ato emanado, né? Esse ato emanado é um ato administrativo e, ao mesmo tempo, é um ato contábil, porque cria para o Estado uma obrigação de pagamento. A gente chama de fato gerador, pelo regime de competência, criando para o Estado um dever de pagar e, claro, para o credor, um direito de receber. Esse empenho é feito sempre por uma autoridade competente. Quem é essa autoridade competente? É o ordenador de despesa. É a nomenclatura correta para aquele gestor do serviço público que tem a função de penhorar o valor da lei orçamentária. Ele vai criar para o Estado uma obrigação de pagamento. Essa obrigação de pagamento, ela é iuris tanto, ou seja, é relativa, porque, porventura, no decorrer do tempo, o Estado pode anular ou revogar os atos, né, que deram subsídio ao empenho e aí anular o empenho. Lembrando que, se anular o empenho, o valor penhorado volta para a lei orçamentária anual, para ser usado, inclusive, pelo mesmo órgão, até por outro órgão. Então, toda vez que se há um empenho, cria para o Estado essa obrigação de pagamento, mas é uma obrigação relativa, tá? Não há direito líquido e certo para o credor. Podemos observar também que o empenho ele é pendente ou não de implemento de condição, porque, na verdade, a condição é a liquidação, que é o terceiro estágio
da despesa, o segundo estágio da execução da despesa. Então, como a condição é posterior, não tem condição anterior, o empenho, então, não tem essa pendência, né, de implemento de condição. Vai se fazer o empenho porque tem que se fazer o empenho, não tem condição anterior. Nós podemos encontrar também no empenho a chamada nota de empenho. A nota de empenho é o documento que representa o empenho no Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. No CIAF, nós encontramos essa nota de empenho que representa o ato emanado de autoridade competente, que é o empenho stricto sensu. Então, cuidado, o empenho é um ato do gestor que cria ao mesmo tempo um ato administrativo que cria também um ato contábil. E a nota de empenho é o documento que representa esse ato contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira, o chamado CIAF, tudo bem? Também uma coisa muito importante é o fato da nota de empenho ela poder ser dispensada, não como regra, mas como exceção, enquanto o empenho jamais pode ser dispensado para as despesas orçamentárias, sempre levando em consideração que as despesas extra-orçamentárias, aquelas que não fazem parte da LOA, não precisam de empenho para o seu dispêndio, ou seja, para a sua devolução. Então, a nota de empenho, que é composta, em regra, pelo nome da unidade gestora, pelo nome do credor beneficiário, pelo valor bruto a pagar, o tipo de empenho que é feito. Então, a nota de empenho ela é de suma importância para materializar o empenho no Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. Nós podemos encontrar espécies e modalidades de empenho. As espécies são originárias, a espécie originária, a espécie de reforço e a espécie de anulação. Essas espécies, como, por exemplo, a originária, é a primeira a ser realizada. Então, toda vez que a unidade gestora vai empenhar, faz-se o empenho originário, porque ele é o primeiro a ser realizado. No futuro, pode ser que esse empenho precise ser reforçado, aí tem o empenho de reforço, ou possa ser anulado no todo ou em parte, a gente chama de empenho de anulação. No tocante às modalidades, nós temos a modalidade por estimativa, a modalidade global e a modalidade ordinária. A modalidade ordinária, que é a modalidade mais simples, entre outros motivos. A grande característica, né, que diferencia o empenho por estimativa do global e do ordinário é o fato do valor a pagar no futuro ser previamente conhecido. No caso do por estimativa, o valor não é previamente conhecido, por isso que se empenha por estimativa. Então, ele leva consigo esse nome por estimativa. E o empenho global e ordinário, eu sei sim o valor exato a pagar no futuro. Outra coisa importante para diferenciar as três modalidades é se você pode pagar parcelado ou não na hora da realização e do desfecho dessa despesa. No caso do por estimativa, sim, eu posso parcelar o pagamento, sempre levando em consideração que o empenho é uno, tá? É apenas o pagamento que é parcelado. No global, ele também aceita pagamento parcelado, já no ordinário, ele não aceita pagamento parcelado. Então, nós temos três espécies, que é o originário, de reforço e de anulação, e nós temos três modalidades, que é o por estimativa, o global e o ordinário. Então, o empenho, ele materializa o primeiro estágio da execução da despesa governamental para o sistema enfoque orçamentário. Isso está na Lei 4.320, no artigo 35, que diz que faz parte do exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Então, para o Estado, o mais importante é o empenho e não o pagamento desse empenho. O que cria para o Estado uma obrigação de pagamento é o empenho da despesa e não o pagamento dela. De acordo com a legislação brasileira, depois do empenho, nós temos a famosa liquidação. Muitos alunos confundem a liquidação com pagamento, porque na iniciativa privada, quando o privado paga as suas dívidas, inclusive com o Estado, a gente chama de liquidação. No sistema público, liquidar é um ato anterior ao pagamento. Liquidação nada mais é do que uma espécie de verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Claro que esse conceito é um conceito bem antigo, né, que não se aplica aos moldes, né, de stricto sensu, nos moldes do momento atual. O que a gente pode falar sobre liquidação? Liquidação, ela tem duas áreas de atuação, a área do credor e a área da administração pública. A área do credor se resume em entregar um bem, terminar uma obra ou prestar um serviço. A partir do momento que fecha-se um contrato com ele, ele tem que respeitar esse contrato. E esse contrato tem lá os deveres, os direitos, as obrigações, os prazos, o público-alvo, etc., para que o credor entregue para o Estado esse bem, essa obra ou esse serviço. O Estado, ao receber esse objeto, ele vai fazer uma apuração, tendo como base alguns títulos e documentos comprobatórios. Então, hoje, a regra é que não se leve em consideração o texto da Lei 4.320, o texto seco, né? A gente possa interpretar melhor para os moldes atuais. Então, a gente pode falar que a liquidação é um ato de duas áreas. O do credor, quando ele entrega o bem, quando ele entrega a obra, quando ele entrega o serviço, e aí vem o Estado liquidando a parte dele da obrigação, né? Vem a administração pública liquidando a parte dela na obrigação. E quando é que a administração pública liquida a parte dela na obrigação? Quando ela apura, tendo como base alguma coisa. E ela apura o quê? Ela apura o objeto e a origem daquilo que foi feito, verificando, por exemplo, testando, ensaiando, né, apurando o que foi feito em relação ao objeto e, claro, a origem daquela obrigação. Vai ver se estava na LOA realmente, vai ver se houve empenho certinho, né? Todas as áreas de atuação governamental devem estar nessa liquidação. Outra coisa que vai ser verificado é o fato da importância a pagar. É preciso que o governo apure quanto vai se pagar. Vai ser pago no todo? Vai ser pago em parte? É dividido? Né? É em moeda estrangeira? É preciso converter para moeda nacional? Tudo isso é preciso reter tributos? Então, toda essa parte valorativa também vai ser verificada na liquidação. E, claro, vai se verificar também a quem se deve pagar, a pessoa jurídica, a pessoa física, se é uma pessoa internacional, se houve subcontratação, tudo isso vai ser verificado e apurado nos moldes da liquidação. E vai ter como base o que essa apuração? Vai ter como base a nota de empenho que foi inserida no CIAF ou um documento que a substitua, porque a gente já sabe que ela pode ser substituída, como exceção, excepcionalmente, né? De forma excepcional. Vai ser verificado também o contrato, se as cláusulas foram todas respeitadas e os documentos que representem esse tipo de realização, como nota fiscal, como faturas, né, como documentos, fotos, qualquer documento que represente, claro, os documentos oficiais e, claro, outros documentos que representem realmente esta liquidação dessa despesa. Uma vez verificado que está tudo ok, né, o credor faz jus ao pagamento. Então, percebam, o credor só vai fazer jus ao pagamento depois da verificação do Estado e não depois que o credor entrega o objeto ao Estado. Então, existem duas fases. A fase precedente, que é a fase da entrega do objeto, e a fase posterior, que é a fase da verificação, tendo como apuração e base 6 itens, né? Lembre, são 6 itens. 3 da apuração, que é o objeto e a origem, a importância a pagar e a quem se deve pagar, e 3 tem como base, que é a nota de empenho, o contrato e os documentos comprobatórios desse respectivo crédito. É na liquidação que a doutrina chama de despesa realizada, porque você envolve aspectos patrimoniais, que é a entrega do objeto para o Estado. Então, o Estado ele vai ter, ao mesmo tempo, um passivo e um ativo. O passivo é a dívida e o ativo é o objeto entregue por parte do credor. Então, neste momento, o credor faz jus ao pagamento. Ele tem direito líquido e certo ao pagamento, que é o próximo ato, o ato posterior. A gente chama, então, de direito absoluto. Não tem como você mais anular esse ato. Então, do empenho à liquidação, você pode anular. Depois que você liquidou e está tudo ok, não há mais possibilidade de cancelamento. Você vai ter que pagar essa despesa, que é o próximo ato da gente. E que ato é esse do pagamento?
é um ato de desembolso. O governo, então, vai entregar o numerário ao credor, extinguindo a obrigação. Então, só neste momento do pagamento, que é um mero desembolso financeiro, o governo vai se livrar, né? Vai se separar desse credor e, claro, podem se aproximar na próxima licitação. O pagamento se materializa por meio de uma ordem de pagamento, que é um despacho exarado pela autoridade competente, o ordenador de despesa, né? Autorizando esse pagamento, ou seja, autorizando que o numerário vá para o credor, extinguindo a obrigação. Nesse momento é autorizado a inserção no CIAF de uma ordem bancária que é o documento inserido no CIAF que representa o pagamento. E levando em consideração que essa ordem bancária, no momento anterior, é antecedida por uma nota de lançamento. Essa nota de lançamento que representa a liquidação da despesa, já que a liquidação da despesa não tem um documento específico para ela. Então, o pagamento, por meio da ordem bancária, extingue a obrigação do credor. É importante você, aluno, você, usuário do sistema, lembrar que toda despesa empenhada, mas não paga até o final do exercício, caso o empenho não seja cancelado, será reconhecido no exercício seguinte com o nome de restos a pagar. É a nomenclatura usual utilizada para representar as despesas do ano anterior, dos anos anteriores, que não foram pagas dentro desse exercício. Então, o exercício seguinte recepcionará essa despesa com o nome de restos a pagar. Restos a pagar são processados e não processados. Os processados são aqueles que percorreram a liquidação e os não processados são aqueles que não percorreram a liquidação. Mas uma coisa comum para os dois é que, no caso dos dois, todas as despesas foram empenhadas, mas não pagas dentro do mesmo exercício. Então, restos a pagar é um tema muito vasto na doutrina e, claro, na legislação, justamente porque se alinha aos estágios da despesa. Então, recomendo você, toda vez que estudar restos a pagar, estude antes estágios da despesa, porque muitos erros em restos a pagar é por conta do desconhecimento ou do esquecimento de princípios e premissas dos estágios da despesa. Vamos então falar sobre como isso pode ser cobrado em uma prova, né? Seja de universidade, seja de concurso público. Vamos então ao nosso quiz. Como você pode observar, de acordo com a Lei 4.320, a fase de execução da despesa, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, é denominada, letra A, liquidação, letra B, empenho, letra C, licitação e letra D, pagamento. Vamos então à resposta correta, que é a liquidação, principalmente porque nós observamos no comando que há a verificação do direito adquirido pelo credor. O direito adquirido pelo credor só é materializado e verificado por meio da liquidação da despesa governamental. Então, você percebe que os estágios são fases, né, que a administração respeita e segue para materializar a aplicação do recurso público e, ao mesmo tempo, otimizar o processo de controle e acompanhamento dessas despesas, representadas por fixação, empenho, liquidação e pagamento. Na hora da execução da despesa, nós observamos que essa despesa ela é materializada por meio de classes, são classificações. E a maior classificação dentro do nosso direito financeiro é justamente a classificação quanto à natureza dessa despesa, né? Uma das classificações mais importantes em relação à economia, às finanças governamentais e, claro, a boa e regular aplicação do recurso. Então, falando sobre classes da despesa, em relação à natureza, nós podemos encontrar na vasta doutrina, né, inúmeras variações, interpretações
que, claro, já estão moldadas em leis, em normas, em portarias, em manuais dentro da administração pública. Essa classe ela é muito importante porque ela identifica qual o efeito econômico da aplicação do recurso em nosso país. Toda vez que o governo aplica recursos, isso tem um efeito na nossa economia, que podemos observar em duas grandes frentes. A primeira frente é distribuição de renda. O governo tem a função de distribuir renda e essa função é materializada por meio de uma das classificações dentro das classes da natureza. E a outra é o incremento do PIB, o Produto Interno Bruto governamental e, claro, da sociedade. Esse Produto Interno Bruto, PIB, é um indicador quantitativo de como está a nossa economia. Então, o governo pode acrescer ou até mesmo arrefecer por meio dos gastos governamentais, aumentando ou diminuindo em relação à aplicação desse recurso. Então, a partir de agora, nesta mesma aula, vamos falar sobre as classes em relação à classe da natureza da despesa governamental. Bom, as classes são divididas em categorias econômicas, que são divididas em grupos de natureza de despesa, que são divididas em modalidades de aplicação, que por sua vez são divididas em elementos da despesa, que podem ser divididas em desdobramento do elemento da despesa. Então, você viu aí que há uma classe sobre outra, né? São várias classes como se fossem subdivisões. Então, repetindo para vocês, categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento da despesa e desdobramento do elemento. Resumindo o processo, a gente pode observar que a modalidade de aplicação e o desdobramento do elemento, a terceira e a última classe, né, dentro dessa classe da natureza, são complementos. Só que tem um detalhe, a modalidade de aplicação é um complemento obrigatório, enquanto o desdobramento é um complemento facultativo. E por ser facultativo, normalmente, até mesmo os livros, as doutrinas, nem trazem no seu texto, né? Elas só citam de forma muito superficial, porque como é facultativo, o Estado não tem obrigação de utilizá-lo. Outra coisa muito importante é até que ponto essas classes devem constar na Lei Orçamentária Anual. Segundo a Lei 4.320, de 64, há uma obrigação da categoria econômica, do grupo de natureza, a modalidade e o elemento constarem no orçamento. Então, quase a totalidade da classificação tem que constar na LOA. Enquanto a portaria 163 de 2001 desobriga elementos constarem na LOA. Então, há a obrigação só de constar a categoria econômica, o grupo de natureza e a modalidade de aplicação. O elemento, então, não é obrigatório. Então, toma cuidado, se falar, segundo a Lei 4.320, é obrigatório ir até o elemento. Se falar a portaria 163, não há obrigatoriedade de ir até o elemento. Vamos falar sobre as categorias econômicas, que é a primeira grande classe dentro da classificação da natureza. Essa é a classe mais sintética, tá? Ela é dividida em duas áreas, a área corrente e a área de capital. A classificação é dividida de acordo com a sua realização e, claro, a geração ou não de bens de capital. As despesas correntes são despesas perenes, são despesas contínuas, permanentes, e não geram, em regra, bens de capital. Elas não geram máquinas, elas não geram prédios, elas não geram ações na Bolsa de Valores. São compras de custeio, né? Segundo a Lei 4.320, por exemplo, a classificação é dada em relação a custeio. Então, a classificação corrente são despesas perenes, as quais o governo não tem como contrapartida bens de capital. Ao contrário, as despesas de capital são aquelas despesas intermitentes, extraordinárias, né? Das quais geram, sim, bens de capital como regra. Então, elas geram prédios, elas geram máquinas, geram veículos, geram máquinas usadas pelo serviço público, enquanto as despesas correntes são despesas mais voltadas para a atividade meio do Estado, né? Como, por exemplo, compra de comida, compra de bebida, pagamento de água, luz, telefone, são despesas corriqueiras, né? do dia a dia ali do Estado.
As despesas de capital e as despesas correntes são divididas em duas frentes. Segundo o Manual Técnico do Orçamento, é essa classificação que é dada, dividida em grupos de natureza, que a gente vai ver daqui a pouco, e segundo a Lei 4.320, também tem essa classificação lá. Assim, materializando o princípio da especificação, discriminando a despesa governamental, que é um princípio orçamentário. Então, quando você discrimina a classificação da natureza, você está materializando o princípio da especificação ou especialização, tanto faz, a doutrina aceita essas duas nomenclaturas, tudo bem? Agora vem aos detalhes mais importantes. A categoria econômica corrente e capital, elas serão divididas em grupos de natureza, são 6 grupos. O primeiro grupo, que faz parte da classificação corrente, ela é dividida em pessoal e encargos sociais. A segunda, juros e encargos da dívida. E a terceira, ela é chamada de outras despesas correntes. Então, são 3 grupos para uma categoria. É como se a categoria fosse um bairro, tá? Um bairro aí onde você mora, né? E os 3 grupos fossem as ruas, né? São 3 ruas dentro desse bairro chamado corrente. Isso é pelo Manual Técnico do Orçamento, elaborado pelo Ministério do Planejamento. Porque, segundo a Lei 4.320, as despesas correntes são divididas em custeio e transferências correntes. Essas transferências correntes, por exemplo, incluem os aposentados. Então, toma cuidado, tá? Segundo o Manual Técnico do Orçamento, são 3 categorias, são 3 grupos de natureza dentro dessa categoria corrente, tá? Que é pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Enquanto a Lei 4.320 divide essa categoria corrente em 2 grupos, que é custeio e as transferências correntes. Já as despesas de capital, elas são divididas em 3 grupos, tá? O grupo investimento, o outro grupo é inversões financeiras e a outra é chamado de amortização de dívidas. A única diferença é que na Lei 4.320 você vai encontrar que é investimento, inversão financeira e transferências de capital. Tudo bem? Então, um detalhe importante, a pergunta dessa classificação é: qual o efeito econômico, né, da aplicação desse recurso na sociedade, na economia como um todo? E as duas perguntas são distribuição de renda ou incremento do PIB. Então, no contexto da pergunta, a classificação corrente, ou seja, pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, elas atuam mais em relação à distribuição de renda, enquanto a despesa de capital atua no tocante ao incremento do PIB. Só que tem um detalhe, dentro das despesas de capital nós temos os investimentos e as inversões financeiras. Os investimentos se debruçam em elementos, e os elementos mais usuais são obras, desenvolvimento ou compra de softwares e compra de material permanente. Enquanto as inversões financeiras são divididas em compra de bens já em utilização, ou seja, já em uso, e compras de títulos, né, de empresas já em funcionamento. Então, essa diferença entre esses 2 grupos dentro da categoria de capital é o que faz a gente identificar qual desses grupos incrementa realmente o PIB. Então, para você que está estudando, em relação ao incremento do PIB, o investimento e não a inversão financeira é que faz, às vezes, desse incremento, dessa adição ao PIB. E por que a inversão financeira não incrementa o PIB? A resposta é muito simples. Um dos critérios da inversão financeira é a compra de bens já em utilização. Ora, se esses bens já estão em utilização, já estão em uso, eles já estão no PIB, eles já estão computados no PIB, no Produto Interno Bruto. Então, eles não podem ser, ao serem adquiridos, ser incremento ao PIB, porque eles já estão adicionados ao PIB. Ao contrário dos investimentos, que aí eu vou construir uma obra, ou vou expandir essa obra, vou desenvolver um software ou vou comprar material permanente. Em qualquer uma dessas suas frentes, claro, a obra em maior porte vai incrementar o PIB, né? Porque já que eu estou construindo, essa obra não está computada no PIB, ela vai ser adicionada ao PIB. E assim a gente chega à resposta
de que para incremento do PIB, o investimento e não inversão financeira é que faz, sim, a diferença em relação a essa adição, principalmente em relação ao fato da construção de obras. E, claro, também, pessoal, o investimento, ele incrementa o PIB em detrimento às questões correntes. As despesas correntes, por não gerarem nenhum tipo de benefício de bem de capital, realmente não são elas que vão incrementar o PIB. Elas atuam mais na distribuição de renda, na efetiva distribuição de renda por parte do Estado. Assim, a gente distribuiu, então, os 6 grupos, né? 3 para corrente, 3 para de capital. Os 3 correntes, distribuição de renda, e só um de capital, que é o investimento, incrementa o nosso PIB. E como é que esses grupos, categorias econômicas, vão ser aplicados, né? Como é que esse recurso será aplicado? Aí a gente vai para a nossa terceira classe, que é a classe da modalidade de aplicação. A modalidade de aplicação é a modalidade, o sistema que identifica como esse recurso será aplicado, evitando a dupla contagem de valores. A modalidade nós temos direta e a indireta. A modalidade direta é aquela qual o Estado executa diretamente por meio dos seus órgãos e entidades públicas ou por meio de paraestatais. As paraestatais, apesar de serem instituições privadas sem fins lucrativos, mas instituições privadas, mesmo assim a legislação autoriza que seja feita por meio da direta, porque elas têm interesse público na aplicação desse recurso, interesse esse análogo ao que o Estado também tem. Já a indireta, a gente pode observar que na indireta, o Estado, então, vai fazer transferências e descentralizações para outros entes da federação. Então, o Estado, então, no caso, um ente da federação, ele vai transferir para outro ente da federação a aplicação desse recurso. Isso é muito comum, principalmente na União, né, que utiliza muito os estados e municípios para serem parceiros fiéis na aplicação dos programas governamentais. Então, o governo envia um recurso para outro ente, para que esse ente aplique esse recurso em alguma zona, em alguma área de atuação governamental. Então, a gente chama de indireta. Então, a indireta é a forma como o governo aplicará esse recurso, tá? Porque, em regra geral, a União tem muita dificuldade de aplicar recursos em áreas, em rincões do Brasil, então ele precisa dos estados e dos municípios para que haja aplicação desse recurso. E, por fim, a nossa última classe, que são os elementos da despesa. Os elementos da despesa são os objetos, né? Particularmente os objetos que o governo vai adquirir por meio dessa implementação de recursos governamentais, como, por exemplo, pagamento de diárias para os servidores, compra de material permanente, como, por exemplo, um computador, né, para o servidor trabalhar, a compra de veículos e viaturas para as polícias, a construção de prédios, né, o pagamento de aposentados. Então, são os objetos que vão estar inseridos nos grupos, que vão estar inseridos, obviamente, nas categorias econômicas. Estas categorias econômicas é a parte mais sintética da classificação, enquanto o elemento da despesa é a parte mais analítica, é a parte mais discriminada. Sempre levando em consideração que, muitas das vezes, o elemento da despesa é um objeto, mas ele não está muito discriminado. Por exemplo, tem lá um viaduto, né, que vai ser construído pelo Estado. Mas aquele viaduto, eu quero saber se ele vai ser construído sobre um rio, ele vai ser construído sobre, que seria uma ponte, vai ser construído dentro da cidade, se é um viaduto sobre outro viaduto, se é um viaduto em cima do mar, enfim, se é uma ponte em cima do mar. Então, eu preciso discriminar mais. Então, a legislação autoriza que o sistema contábil daquele órgão possa inserir mais 2 dígitos, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a codificação, e aí nós inserimos, então, o desdobramento do elemento. Então, para que serve o desdobramento do elemento? Serve para discriminar o elemento. Quando o elemento, quando é o objeto, no caso, não está muito discriminado, não está muito pormenorizado. Então, a legislação autoriza que o sistema contábil daquele órgão insira mais 2 dígitos e aí eu chegue a uma discriminação mais aceitável, né, para em relação aos usuários do sistema, atendendo o princípio da transparência.
Nós podemos observar que as classes dentro da classificação da natureza são vastas, né? Nós temos as categorias econômicas, nós temos os grupos de natureza, as modalidades de aplicação e nós temos os elementos. Para isso, o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, que recepciona os documentos dos estágios da despesa, também terá os níveis, né, e dígitos dentro da codificação governamental. Eu costumo dizer que a codificação da natureza, assim como outras classificações da despesa, é o CEP em relação ao encontro da natureza, da simplificação, da pormenorização dessa despesa. Nós temos 4 níveis e 6 dígitos obrigatórios. São 4 níveis obrigatórios e 6 dígitos obrigatórios. Sendo que o primeiro nível, que é a categoria econômica, comporta apenas um dígito, que é o número 3 e o número 4. São as codificações da natureza em relação à categoria econômica. Seguindo, nós temos os grupos de natureza. Nós já vimos aqui que são 6 grupos, né? Que vai de 1 ao 6. Então, de 1 a 3, que é o pessoal, juros e outras despesas correntes, relacionam-se, né? Ou seja, são representados por 1, 2 e 3. É o dígito 1, 2 e 3, só tem um dígito para cada um. E, no caso do grupo da natureza, da categoria de capital, nós temos 4, 5 e 6, representando, respectivamente, investimentos, inversões financeiras e a amortização de dívidas, que são os 3 grupos da categoria de capital. Seguindo, nós vamos ter as modalidades de aplicação. As modalidades de aplicação, elas são diretas ou indiretas, e elas têm 2 dígitos, pessoal. Então, vai ser 10, 20, 30, 90, 91, por exemplo. Então, são 2 dígitos que representam a modalidade de aplicação, que, como o nome já diz, é a modalidade de como eu vou aplicar esse recurso, que pode ser indireta, que são as transferências, e a direta, que é quando o Estado executa diretamente. Por fim, de forma obrigatória, nós temos os elementos da despesa, os elementos que são os objetos. Também são 2 dígitos, tá? Pode 01, 02, 03, 10, 11, 12, enfim, são 2 dígitos que representam os objetos da despesa governamental. Esses objetos, eles materializam de forma mais próxima, principalmente do cidadão brasileiro, o que o governo vai comprar. Então, são 4 níveis e 6 dígitos. O primeiro nível tem um dígito, pode ser 3 ou 4, 3 para corrente, 4 para de capital. O outro nível, que é o grupo, também só tem um dígito, pode ir de 1 a 6, de 1 a 3 é corrente, de 4 a 6 é de capital. Nós temos também o próximo nível, que é a modalidade de aplicação, são 2 dígitos, e por fim, o elemento da despesa, que também são 2 dígitos. Uma coisa muito importante também para a sua atividade, você que é usuário do sistema, seja estudante, seja servidor, por exemplo, é que a classificação natureza pode ser desdobrada, digamos assim, em classificações mais doutrinárias. Por exemplo, toda a classificação da natureza ela é chamada de classificação orçamentária, porque essas despesas vão constar na LOA ou em créditos adicionais. Os créditos adicionais abertos, autorizados e abertos, vão materializar também a classificação contra a natureza, não importa se é crédito adicional. E, claro, na lei orçamentária anual, será dividida em categorias econômicas, correntes e de capital. Podemos observar também as relações que essa classificação tem com a afetação patrimonial. As despesas correntes, em regra, são aquelas chamadas despesas efetivas, são aquelas despesas que alteram o patrimônio do Estado, justamente por conta da sua efetividade, ou seja, o Estado aplica o recurso e não tem nada em troca. Então, sai um recurso do ativo e não há trocas em relação ao ativo, não há entrada, como, por exemplo, o pagamento de pessoal. Quando eu pago pessoal, pago aposentados, pago pensionistas, esse pessoal não me dá nada em troca patrimonialmente falando. Claro, tem um serviço, mas não patrimonialmente.
Então, a gente chama de despesa stricto sensu. Há uma saída de recursos que não há entrada de recursos. Então, as despesas correntes são chamadas efetivas e as despesas efetivas têm como conceito o fato de diminuir o patrimônio líquido do Estado. Só que nós temos uma exceção. Há, no rol das despesas correntes, a compra de material de consumo, por exemplo, comida. Então, quando o Estado compra uma comida, que é uma despesa corrente, inclusive entra no grupo outras despesas correntes, essa compra de comida há uma geração de troca, né? Há uma troca em contas do ativo. Então, essa despesa, especificamente essa despesa que gera estoque, ela é considerada uma despesa não efetiva, que, claro, vamos falar em instantes. Então, toma cuidado, nem todas as despesas correntes são despesas efetivas, porque tem uma delas que gera trocas do ativo. Aí ela não se configura como uma despesa stricto sensu. A outra despesa é a chamada despesa não efetiva. O que são despesas não efetivas? São aquelas despesas que há trocas, né? Ou seja, o Estado gasta alguma coisa, mas tem algo em troca, como, por exemplo, nos investimentos, a construção de imóveis. Então, o Estado vai lá, constrói um prédio, está gastando dinheiro, está saindo dinheiro do ativo, mas há uma troca, que é a entrada desse prédio no patrimônio. Então, sai o caixa, entra imobilizado. Então, se há trocas, essa despesa ela é chamada de não efetiva, porque não altera o patrimônio líquido do Estado. Então, todas as despesas de capital são despesas chamadas de despesas não efetivas, incluindo aquela despesa corrente. Qual, pessoal? Aquela despesa que gera estoque. Toda despesa que gera estoque é uma despesa corrente, mas, ao mesmo tempo, ela é uma despesa de capital. Ela se alinha às outras despesas de capital, que todas são, em relação à despesa corrente, todas elas são despesas não efetivas. Agora, cuidado, também dentro das despesas não efetivas há uma exceção. Que exceção? As transferências de capital. As transferências de capital, que são transferências entre entes da federação, não gera obrigação para o recebedor, para quem está recebendo essa transferência. Então, o concedente vai entregar um recurso ao concessionário. E o concedente, para quem está enviando, é uma despesa. Para quem está recebendo, é uma receita. Como quem está enviando não pode exigir contrapartida em relação a quem está recebendo, ainda que seja uma transferência de capital, essa transferência de capital é considerado uma despesa efetiva. Então, olha que dado interessante para você que é usuário do sistema. Então, em síntese, todas as despesas correntes são despesas efetivas, porque altera o patrimônio líquido para baixo, salvo uma delas, que são as despesas que geram estoque. Toda despesa que gera estoque são chamadas de despesas não efetivas. Enquanto todas as despesas de capital são chamadas de despesas não efetivas, salvo uma, que são as transferências de capital, que se configuram como despesas efetivas. Então, nós vamos ter uma despesa corrente que vai excepcionar o fato de serem efetivas e serem não efetivas, e nós temos uma despesa de capital que excepcionará o fato de todas as despesas de capital serem não efetivas para serem efetivas. Então, cuidado, somente aquelas que geram estoque são não efetivas e somente as transferências de capital são chamadas de efetivas. Então, você pode observar que existem outras subclassificações em relação à classificação da natureza. Vamos então ao nosso quiz? As despesas governamentais são classificadas por categorias econômicas em despesas correntes e despesas de capital. Uma das finalidades dessa classificação é indicar os efeitos que o gasto público tem sobre a economia de um país. São classificados como despesas correntes os dispêndios relacionados a, letra A, conservação de praças, letra B, construção de rodovias, letra C, aquisição de material de uso permanente. E letra D, construção de prédios públicos. Vamos observar agora qual a resposta correta, é a letra A. Por que conservação de praças é uma despesa corrente? Olha só.
Quando você conserva uma praça, essa praça ela não ficou expandida, ela não houve um aumento dela, não houve uma expansão, muito menos um aperfeiçoamento dela. Não construí, por exemplo, novos brinquedos para as crianças, eu não expandi, por exemplo, os jardins, eu apenas estou conservando, estou limpando, estou fazendo pinturas, né? Estou tirando alguma coisa quebrada e colocando outra, então eu estou apenas conservando, mantendo. E toda manutenção é uma despesa contínua, e toda despesa contínua, em regra, é uma despesa que não gera bens de capital. Então, toda despesa que é uma despesa contínua, que não gera bem de capital, deve ser computada como despesa corrente, que é uma das nossas categorias econômicas. Lembrando que, neste caso aqui, da conservação da praça, além de ser uma despesa corrente, ela é uma despesa orçamentária, há que se ter fixação na LOA ou em crédito adicional, e, ao mesmo tempo, é uma despesa efetiva, porque o Estado gasta o dinheiro, né, e a praça, entre aspas, não está gerando nada para o Estado. O Estado ele não está tendo nada em troca. Então, isso é considerado uma despesa efetiva, porque vai alterar o patrimônio líquido do Estado, diminuindo, né? Então, atenção especial ao fato de uma conservação de uma praça. Todas as outras três alternativas serão despesas de capital. Tudo bem? Vamos então ao nosso próximo quiz? Segundo o critério da categoria econômica, nos termos do artigo 12 da Lei 4.320/64, as despesas são classificadas em correntes de capital. Representa uma despesa de capital. Letra A, o salário de um professor da rede pública. Letra B, aquisição de ações de empresas em funcionamento. Letra C, aquisição de material de consumo, ou seja, estocável. E letra D, o pagamento de juros e encargos da dívida pública. Vamos então à resposta correta. A letra B. A letra B é a resposta correta porque quando você adquire ações, aquela aquisição, ela é una, né? Você adquire as ações de uma vez só, não é uma coisa corriqueira. Aquelas ações, você pode comprar outras no futuro, mas serão outras, tá? Então, toda vez que o Estado ele gasta um dinheiro, né, adquirindo ações, isso é computado como despesa de capital. E é uma despesa de capital orçamentária, porque isso tem que estar na lei orçamentária anual, e ao mesmo tempo é uma despesa não efetiva. Por quê? Porque o Estado te retira o dinheiro do caixa, né, mas tem em troca as ações na Bolsa de Valores. Então, o Estado vai receber essas ações e essas ações que valem recursos também, há uma troca. Então, a gente chama de despesa não efetiva. Então, essa classificação, como eu falei, ela é muito importante para identificar o efeito econômico da despesa. O efeito econômico é um dos casos, aumento do PIB, e o outro caso, a distribuição de renda. As despesas correntes atuam na distribuição efetiva de renda para as classes mais pobres, enquanto a despesa de capital, estritamente falando do investimento, elas atuam mais no acréscimo do PIB, né? No aumento do PIB. Essa classificação é a classificação mais importante porque é a classificação que está computada na lei do orçamento governamental e, por conta da Lei 4.320, é uma classificação que todos os entes da federação devem se utilizar. Então, você que está nos assistindo aí em todo o Brasil e até no mundo, mas da sua cidade, do seu estado, todos os entes da federação são obrigados a utilizar essa classe, né? Essa classificação chamada classificação da natureza. Então, como você pode observar na nossa aula, nós vimos os estágios da despesa, que são fixação, empenho, liquidação e pagamento, que materializam a aplicação do recurso e devem ser utilizadas para o acompanhamento e, claro, também para a fiscalização da aplicação do recurso. E vimos também a classe da despesa, a classificação da despesa quanto à natureza, que identifica qual o efeito econômico da aplicação do recurso em nosso país. Então, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula, aprendido, aperfeiçoado, ter melhorado o seu desempenho e performance aí na sua atividade e, claro, fique atento aí à continuidade do nosso curso e, claro, atenção especial à nossa disciplina que vive se moldando com o decorrer do tempo, ok?
Então, sou o professor Paulo Lacerda, esse aqui é a TV Justiça. Obrigado pela atenção, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.